Albert Speer, o arquiteto-chefe de Hitler. Ele construiu a imagem de invencível do Führer e sacrificou milhares para fazer suas armas de guerra. E quando tudo terminou, ele orquestrou um dos maiores acobertamentos da história. É uma história interessante que mostra como ele conseguiu se livrar e como as pessoas, por muitas décadas, se dispuseram e até muito a acreditar no que ele disse. A maioria das pessoas da minha geração não entende como, há 70 anos, um pequeno grupo de nazistas conseguiu iniciar uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Eu quero descobrir. E para me ajudar, eu vou usar cartas de baralho. Hoje, são usadas tanto por militares quanto pela polícia para ajudar a identificar os seus alvos. Mas até hoje, ninguém nunca utilizou um baralho para o grupo mais famoso de assassinos da história. Atuando com peritos, eu quero descobrir onde cada um desses nazistas se posiciona na hierarquia do mal. O meu nome é James Ellis e este é Hitler e sua corrente do mal. Speer é um daqueles nazistas que a minha geração, por exemplo, não conhece muito. Mas ele teve um papel tão importante no regime nazista, mas quando chegou no fim da guerra, ele deu um jeito de fugir da forca. Como ele conseguiu não ser enforcado pelos crimes dele? Ele conseguiu convencer os juízes em Nuremberg e também convenceu o mundo todo que, no fundo, era um nazista cavalheiro, que tinha feito coisas horríveis e brutais, mas ele não era, de fato, um daqueles caras maus. Speer queria que o mundo acreditasse que ele era um tecnocrata arrastado pela correnteza da história, que só queria fazer seu trabalho como um arquiteto e não sabia das atrocidades que aconteciam. Para conseguir ter uma vida pré e pós 1945, precisou de um tanto de convicção, antes de tudo pela mentira, e precisou de determinação para viver com isso por todo aquele tempo. Mas como é que a gente separa o que ele fez antes do fim da guerra da história que ele contou sobre o que ele fez após o fim da guerra? Vamos basear nosso entendimento sobre Speer em ações concretas e não nas histórias que ele contou. As ações contam uma história diferente. Eu quero compreender o verdadeiro papel de Albert Speer no Terceiro Reich de Hitler. Então, eu estou indo para a Alemanha. Eu vou começar na cidade que é sinônimo tanto da ascensão quanto da queda dos nazistas, Nuremberg. Aqui onde estamos agora é o local conhecido como a Tribuna. Eu estou aqui com o historiador Kevin Hoskins no local de um dos primeiros projetos arquitetônicos de Speer, a área de desfiles nazistas, para descobrir como ele se tornou nazista e cresceu no regime. A estrutura no centro é conhecida como o Salão Dourado. E no topo dela ficava a suástica grande, dourada, que nós vimos os americanos explodirem milhões de vezes. Ah, então era em cima dessa construção? Os americanos a explodiram em 22 de abril de 1945. Nossa. A destruição da suástica foi um ato simbólico de retaliação. Serviu para mostrar ao mundo que os aliados haviam, enfim, derrotado os nazistas. Por quase 10 anos, aqui operou o coração do regime totalitário alemão, para onde as massas vinham se dedicar à veneração aos pés de Adolf Hitler. Este grande monumento ao fascismo foi uma criação de Albert Speer. Mas quem exatamente foi este homem e como ele fez esse projeto? Speer veio de uma família de classe média alta, uma família de arquitetos. Então Speer também estudou arquitetura pela tradição familiar. Speer viu um discurso de Hitler em 1930 e ficou bem impressionado com o Führer. Aí passou a acreditar que ele podia ser um salvador para o povo alemão. Ele entrou para o partido em 1931. E o caminho para essa entrada foi uma reforma da sede do Partido Nazista em Berlim. O trabalho de Speer chamou a atenção do famoso ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Depois que os nazistas chegaram ao poder em 1933, Goebbels pediu para Speer repensar o ministro da propaganda. Nessa época, ele passou a ser percebido por Hitler.
Ele recebeu o trabalho de criar a área de desfiles do Partido Nazista. E foi lá que ele chamou de fato a atenção de Hitler e conseguiu impressioná-lo. O trabalho de Speer era criar uma estrutura que transformasse Hitler, o político, em Hitler, o Deus. Esta estrutura em particular, a chamada tribuna, na verdade foi copiada de outro grande império, no caso o Império Grego. Eu já ia mesmo dizer que tem um ar de civilização antiga nela. Bom, Hitler e Albert Speer gostavam de arquitetura neoclássica, então copiar outros grandes impérios tem a ver com isso. Agora, uma parte interessante da história, o plano original para a entrada de Hitler aqui, nesta tribuna, era que ele iria ali atrás do Salão Dourado. Passar por essas portas e descer as escadas até ali na tribuna, mas Hitler nunca fez isso. E por quê? Por quê? Hitler nunca entrava por portas dos fundos. Então o que Hitler fazia era entrar direto pela frente na Mercedes conversível dele e fazendo aquela saudação famosa para todas as pessoas. Assim que era a entrada do Führer. Aqui de cima dá pra ter uma ideia do tamanho do lugar. É imenso e, pensando em campos de futebol, daria pra colocar, eu acho que uns 12 aqui nesse espaço. Ele comporta 85 mil espectadores ao redor do campo nos 3 lados e mais 15 mil na tribuna. E tinha espaço para mais 250 mil pessoas no centro. Então esse lugar abrigava mais de 300 mil pessoas? Correto. Nossa, é muita gente mesmo. É mais de 6 vezes a capacidade do estádio do New York Yankees. Imagina o barulho que não devia ser com tanta gente gritando em uníssono. Heil! Heil! O barulho devia ser ensurdecedor. Hitler era visto pela população quase como um tipo de salvador divino, que iria levar a Alemanha para o futuro. Ele iria criar a raça superior. E o que Speer ofereceu foi meio que uma enorme catedral para o nazismo. Os olhos se voltavam para um único homem, que, claro, era Adolf Hitler. Então Hitler vinha até aqui, Correto. subia esses degraus, Isso. e daí ele ficava em pé bem aqui. É, bem aqui no centro. E fazia os famosos discursos dele para as massas desse ponto. Exatamente. E aí imagina você ficar aqui, com todo mundo gritando Heil. Eu tô imaginando toda aquela gente gritando o nome dele. Dá para se sentir um deus olhando aqui de cima. Aquele era um palco realmente imenso para um ego realmente imenso. E foi Speer quem criou aquilo. Em 1934, Hitler nomeou Speer como o arquiteto-chefe do Reich e os dois viraram bons amigos. Eles, de fato, criaram uma relação próxima. E pode ser que, então, Hitler, que era alguém com ambições artísticas e não tinha conseguido realizá-las, acabou vendo no Speer alguém que tinha um tipo de carreira que ele gostaria, não como um artista, mas como arquiteto. Speer teve a oportunidade de atingir suas maiores ambições profissionais. E havia outros benefícios em ser o arquiteto do Führer. Speer acumulou enorme fortuna pessoal com aqueles projetos que foram encomendados para ele pelo Führer. Então, ele comprou terrenos, sabe? Também comprou imóveis por trás de todos os projetos pagos pelo Estado. Ele estava fazendo, na verdade, um pé de meia. O rápido crescimento de Speer no Partido Nazista foi inédito entre os seguidores de Hitler. Durante o fim dos anos 30, ele viveu uma vida de privilégios e luxos, sempre gravitando ao lado do Führer. Durante a guerra, Hitler recompensou Speer pela sua lealdade ao nomeá-lo como ministro do armamento e confiando a ele a tarefa vital de manter a máquina de guerra alemã funcionando. Ele atingiu um patamar no Reich que poucos nazistas conseguiram. Pensando no que o monumento de Speer à megalomania representa, nós questionamos por que ele ainda está de pé.
Por que não é demolido? Tem duas correntes aqui. Tem aquela corrente que diz, sabe, deixar ele ficar aí deteriorando aos poucos, vamos demolir e reutilizar esse espaço. E aí tem a outra corrente que diz, nós temos que manter para garantir que as coisas que ocorreram aqui no nacionalsocialismo não vão se repetir. Aliás, tem um grafite no Salão Dourado que diz Nie wieder Krieg, que é guerra nunca mais. Mas, assim como a cidade de Nuremberg permitiu a ascensão de Speer, também foi o local da queda, tanto dele quanto do partido nazista. Naquelas 4 janelas de cima, ali na frente do prédio, foi onde os julgamentos de Nuremberg ocorreram. Então eles aconteceram bem ali? Correto. Foi neste prédio que a verdadeira personalidade do melhor amigo de Hitler surgiu. I swear by God that I will speak the pure truth. Eu estou em Nuremberg com o historiador Kevin Hoskins em uma missão para saber onde o arquiteto nazista Albert Speer se encaixa na corrente do mal de Hitler. Esta aqui é a parte do complexo, que é conhecida como o Palácio da Justiça. E a Sala 600. Naquelas 4 janelas de cima, ali na frente do prédio, foi onde os julgamentos de Nuremberg ocorreram. Então eles aconteceram bem ali? Correto. Em 20 de novembro de 1945, pouco mais de 6 meses após a Alemanha ter se rendido, 22 dos cúmplices de mais alta patente do Führer foram levados à corte, incluindo Albert Speer. Hermann Wilhelm Göring. Se considerados culpados, a maioria dos réus seria morta por enforcamento. Der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess. E um a um, eles foram alegando inocência. Em seguida, veio o ministro do armamento de Hitler. Albert Speer. Speer enfrentou 4 acusações relacionadas às suas ações durante a guerra e que muitos creem que ajudaram a prolongar o mais mortífero conflito da história moderna. Ele conseguiu aumentar a produção de munições e, ao fazer isso, aumentou a capacidade da Alemanha de lutar e também prolongou a guerra. Na sua vez, Speer se declarou como os outros réus. Nicht schuldig. Speer is indicted under all 4 counts. Mas na hora de sua defesa no tribunal, ele chocou a todos. I swear by God that I will speak the pure truth. Es wäre ihm nahezu gelungen, mittels seines technischen Vorsprungs Europa zu unterwerfen. Ele foi ao ataque contra Hitler por suas ações tirânicas e alertou o mundo para prestar atenção a futuros fascistas. Je technischer die Welt wird, umso größer ist diese Gefahr. Speer chegou até a fazer algo que nenhum dos demais acusados queria fazer. O Speer saiu desses julgamentos com a reputação do nazista que pediu desculpas. Pode falar mais sobre isso? Bom, teve a ver com algumas coisas. Ele era o único cara lá no primeiro julgamento que chegou a mostrar algum tipo de remorso. Ele também afirmou que realmente não sabia sobre o Holocausto e sobre a extensão da perseguição e da tentativa de extermínio de judeus. Eu acho que o objetivo principal dele era se distanciar daqueles outros réus. Porque naquela altura eram como ratos em um navio que afundava. Era cada um por si. E ele imaginou que o melhor caminho para passar por aquilo seria cooperar. O que ele fez foi dar para a acusação a imagem de um cara que se libertou do grupo. Então, talvez ele fosse uma arma contra os demais. Foi isso que aconteceu. Die Streitigkeiten zwischen Saugel und mir zu beenden. Speer apresentou provas contra o Reich e até contra seus colegas réus. No tribunal, esses colegas ficaram enojados com as ações dele. Speer cooperou com a acusação, dedurou um pouco e ele também levou os créditos por oferecer à corte a visão mais realista da Alemanha nazista. Seu testemunho extraordinário chegou ao ápice com uma bomba. Speer afirmou que conforme os aliados se aproximavam de Berlim, ele bolou um plano para assassinar Hitler, para terminar com o conflito e poupar o povo alemão de mais mortes e destruição. Speer reconhecidamente foi ao abrigo do Führer nos últimos dias da guerra para fazer uma última e angustiante reunião com Hitler. Speer disse depois que ele pretendia soltar gás venenoso no abrigo do Führer para então matar todo mundo.
Mas ao ser questionado, Speer ofereceu apenas uma série de desculpas vagas para explicar por que o plano falhou. Não passavam de histórias. Nós sabemos que era uma mentira. E muito do que Speer dizia não fazia nenhum sentido. Era tudo parte de uma tentativa desesperada de salvar o próprio pescoço. Em 1º de outubro de 1946, os vereditos foram anunciados. The tribunal finds that Speer is not guilty on counts 1 and 2, but is guilty on counts 3 and 4. As condenações de Speer o levariam à pena de morte. Mas quando os juízes apresentaram sua sentença, ele viu que sua cooperação havia compensado. Em vez de ir para a forca, como eu pessoalmente acredito que merecia, ele pegou 20 anos em Spandau. Albert Speer iria para a prisão. Como assumiu uma responsabilidade coletiva e se dispôs a servir como testemunha-chave contra alguns dos outros líderes nazistas, ele salvou a própria vida. Dos 22 homens julgados, apenas 3 foram absolvidos, 12 foram condenados à morte por enforcamento e 7, incluindo Speer, condenados à prisão. Speer foi encarcerado na prisão de Spandau, em Berlim Ocidental. Ele passaria os 20 anos seguintes atrás das grades. Mas qual é a verdadeira história por trás do ministro do armamento de Hitler? Para descobrir, estou a caminho da capital alemã, Berlim. Qual é a ligação de Speer com esse lugar? É um campo de trabalho forçado. Como se produz o máximo de armas no menor tempo possível, você precisa de escravos. O interruptor deve estar em algum lugar aqui. Sim, está aqui, olha. Já está até aceso. Você sabe... A minha missão para determinar onde Albert Speer fica na corrente do mal de Hitler me trouxe até Berlim. Berlim foi, é claro, um grande centro de produção. Eu vim a um antigo campo de trabalho me encontrar com o historiador Magnus Brechten para aprender mais sobre as ações de Albert Speer como ministro do armamento durante a guerra. O que exatamente é este campo e que função ele tinha? Era um campo de trabalho forçado e a função era oferecer trabalhadores para a produção de armamentos, além de outras mãos de obra. Dava para ver esses campos por toda a Alemanha, porque trabalho forçado era um dos princípios para manter a guerra funcionando. O trabalho escravo era realmente essencial para a economia nazista. E o homem que usou disso mais do que qualquer outro foi Albert Speer. O papel dele, como ministro do armamento, era tentar produzir o máximo de armas possível. Como se produz o máximo de armas no menor tempo possível? Vai precisar de escravos. Não tinha nenhum outro jeito de ele conseguir isso. Pode apostar que não tinha um salário. E qual é a ligação de Speer com esse lugar? Este campo aqui, em 1943, recebia italianos para o trabalho forçado e essas pessoas acabaram entrando no radar de Speer, porque a Itália mudou de lado em setembro de 1943. A Speer logo aproveitou a oportunidade para tomar o controle. Mas para Speer, utilizar trabalho escravo significava muito mais do que maximizar a produção. Esse é um aspecto importante de Speer no geral. O desejo de controlar esse trabalho forçado, de controlar o máximo de pessoas possível e ter o reflexo do poder que isso representa. Quanto mais pessoas ele tinha, maior era o poder dentro do sistema do nacionalsocialismo. Esse alojamento costumava ser utilizado para abrigar os trabalhadores, é isso? Sim, eu acho que tinha mais de 2.000 trabalhadores. Olha como é estreito, escuro. Imagina as pessoas esmagadas aqui, sempre com fome e fazendo turnos de 12 horas. O interruptor deve estar aqui em algum lugar. Está aqui, olha. Os detentos aqui também viviam com medo de serem atingidos pelas bombas dos aliados jogadas em Berlim. Esse aqui é um abrigo antibomba? Sim, é um porão que certamente era usado como abrigo antibomba. Entendi. Mas imagine as pessoas que estavam aqui com apenas alguns centímetros de concreto acima e depois tinha o dormitório para cima. Se uma bomba atingisse esse local, não tinha muita proteção.
E aí, se caísse uma bomba por perto, ia desabar tudo aqui em cima. E eles seriam enterrados vivos. Exatamente. Tinha lugares assim por toda a Europa, onde as pessoas trabalhavam de um jeito ou de outro para a Speer e também para o seu grande império de produção durante a guerra. Punishment consists of starvation. Nos julgamentos de Nuremberg, a acusação apresentou testemunhas oculares dos horrores que os trabalhadores enfrentaram. Proper medical treatment or care for the sick are not available in the mass camps. The consequence is complete exhaustion, an ailing state of health, and tuberculosis. There are cases of 8-year-old delicate and undernourished children put to forced labor and perishing from such treatment. We shall show that the defendants Sauckel and Speer are principally responsible for the formulation of the policy and for its execution. Fritz Sauckel era o subordinado de Speer, encarregado de amealhar trabalhadores escravos. Ameaçado de pena de morte, Speer entregou Sauckel como o único culpado. Und Sauckel ließ sich dazu den Auftrag geben, 3,5 Millionen Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten zu holen. Dabei gab Hitler schärfste Weisung über OKW an die Militärbefehlshaber, den Forderungen Sauckels mit allen Mitteln nachzukommen. Waren Sie mit dieser Entscheidung einverstanden? Nein, keineswegs. Acontece que, em Nuremberg, ele mudou o discurso e disse, olha, eu era só o ministro do armamento, eu não tive nada a ver com esse trabalho forçado. Foi o Sauckel que recebeu a tarefa de Hitler para juntar as pessoas por toda a Europa. Eu não tenho nada a ver com isso. Desnorteado com a traição de Speer, Sauckel tentou desesperadamente mentir para se livrar do veredito de culpado. In meinem eigenen Aufgabengebiet immer alles daran gesetzt, Ausschreitungen, Willkür, Rohheit jeder Art zu verhindern. Gott schütze mein über alles geliebte Volk. Mas isso não funcionou. Sauckel is indicted on all 4 counts. On counts 1 and 2, he is guilty. Com base no testemunho de Speer, Fritz Sauckel foi condenado por crimes contra a humanidade e enforcado. É uma história interessante a que mostra como ele conseguiu se livrar, por que ele conseguiu se livrar e como as pessoas por muitas décadas se dispuseram e até muito a acreditar no que ele disse. Albert Speer convenceu os juízes em Nuremberg de que era apenas um civil que não teve participação direta nas atrocidades nazistas. O que a gente tem aqui? Na verdade, o julgamento nunca apresentou a verdadeira natureza do comprometimento dele com o regime. Aquele era um plano de larga escala para redesenhar Berlim. Se os nazistas tivessem vencido a guerra, essa aqui seria a capital do mundo. Nos julgamentos de Nuremberg, Speer se apresentou como alguém que relutou em participar do sonho de Hitler de dominar o mundo. Mas para muitos não foi assim. Eu quero te mostrar essa estrutura aqui, que é bem incomum e notável. Logo ali. Não dá para ver direito com essas árvores. Hartmut Kratz é um historiador e um perito na história arquitetural de Berlim. O que exatamente é essa estrutura? Um cilindro enorme de concreto. Ele pesa 16 mil toneladas e foi construído aqui apenas para testar a pressão no solo deste local para ver se suportaria uma estrutura realmente muito grande, no caso, o Arco do Triunfo. Em junho de 1940, o exército alemão tomou Paris. E Hitler fez uma visita especial de um dia à capital francesa para ver suas maravilhas arquiteturais. Entre o seleto grupo que o acompanhou naquele dia estava Albert Speer. Os dois queriam ideias para o plano do Führer de tornar Berlim a capital nazista definitiva.
Hitler era obcecado pelo legado. Hitler sabia que ele iria morrer como qualquer outra pessoa no planeta e o que ele queria deixar para trás era algo que fosse quase eterno ou que durasse ao menos uns 1000 anos. E o que dura tanto tempo? Grandes construções duram muito tempo e não havia construções maiores do que as que Hitler e Speer projetaram para a nova capital mundial, Germânia. Eles se enxergavam como os dois únicos homens com a visão de como o Terceiro Reich estaria no próximo século e no século seguinte. Aquele era um plano de larga escala para redesenhar Berlim. Era o ideal, o sonho de Hitler. Nos anos 20, ele projetou um grande salão e um arco do triunfo. Em Paris, Hitler e Speer passaram pelo famoso Arco do Triunfo e fizeram algumas anotações. É grande, é gigantesco. A intenção é de intimidar. O Arco de Germânia seria tão pesado que Speer tinha receio de que chegasse a afundar no chão. Mas até esse arco era pequeno diante dos planos para o chamado Volkshalle. Quando olhamos para o grande salão que ele projetou para a Germânia, era tão grande que a respiração de todos teria criado nuvens ali e teria até chovido lá dentro. Ocorre que quando Speer pensava em arquitetura, ele não pensava em algo que funcionasse em escala humana, o que mostrava que, no fundo, Speer não tinha, de fato, um apreço pela humanidade. Acho que uma característica comum do pensamento nazista na época era que eles eram, de fato, uma raça superior. Havia um narcisismo coletivo, um entendimento generalizado de que eles eram merecedores de adoração. Acho que os projetos de Speer demonstravam isso. Hitler inicialmente queria que, no grande salão, na parte de cima, tivesse uma águia segurando a suástica com suas garras. Mas depois ele mudou de ideia. Ele disse que a águia deveria segurar o globo em suas garras. No fundo, o que eles diziam era: aqui está o centro do mundo. Era racismo esculpido em pedra. Os monumentos enormes de Speer para Hitler teriam sido construídos na chamada Avenida dos Esplendores, que deixaria minúsculo tudo ao redor. Então quem chegasse ia ver aquelas construções gigantescas e no fim de tudo estaria o Volkshalle. Sim, seria a maior construção do mundo. Tá. E o que é esse prédio vermelho aqui? Esse é o Reichstag. Ah, esse é o Reichstag que está de pé hoje? Sim. Isso dá uma ideia do que eles queriam construir. Olha a diferença de tamanho para o Reichstag. Sim. É extraordinário. Era só um pano de fundo. Não passa de um pano de fundo para a grande encenação do nacionalsocialismo. Em 1937, 3 anos antes da viagem a Paris, Hitler havia nomeado Speer como inspetor-chefe de construções em Berlim para preparar a cidade para aquela poderosa transformação. Pelo plano diretor de Speer, dezenas de milhares de casas em Berlim teriam que ser demolidas para abrir espaço para as construções. E isso traria consequências mortais. Então agora a gente está na margem do Spree e do outro lado fica o Reichstag. Isso. Mas eu estou com a historiadora Suzanne Willems para descobrir mais. Eu quero te mostrar esses desenhos no chão, que homenageiam as 10 pessoas que costumavam morar em um apartamento que foi evacuado no começo de 1941. Então ele marcou essa área e outras partes da cidade para serem demolidas para a construção da capital mundial. Sim. Germânia, que traria novas pessoas para morar na região. Eles estavam despejando os judeus e trazendo outras pessoas para cá. Ele convenceu a população e o Ministério da Economia de que tomar os grandes apartamentos dos judeus economizaria muito dinheiro ao Estado. Ele propôs isso como medida para economizar dinheiro público. Isso é horripilante. Mas os judeus de Berlim não eram apenas despejados. Essa homenagem é para Willy e Rosalie Hirsch, os inquilinos de um apartamento do prédio. Sobibor, o nome no pé dessas placas, foi um campo de extermínio na Polônia sob ocupação nazista. Entre 1942 e 43, os nazistas enviaram cerca de 250 mil judeus para serem mortos em câmaras de gás. E a gente sabe quantos judeus foram vítimas dos planos de construção de Speer? Pelo menos 45 mil.
Nossa. Se Speer tivesse ido aos poucos e deixado de lado essa obsessão dele como inspetor-geral de construções, muitos dos judeus de Berlim teriam sobrevivido. Em Nuremberg, Speer alegou saber pouco sobre os campos de concentração e o que acontecia ali. Este documento eu achei entre os papéis mantidos em Moscou, nos arquivos especiais. Investigando por conta, Suzanne viajou a Moscou e obteve acesso a documentos nazistas capturados que jogaram luz sobre o Speer e o Holocausto. É o registro de uma reunião para a qual ele foi em 1941. Veja aqui, o vice-ministro, o professor Speer, juntamente com o Obergruppenführer da SS, e aqui o registro do pessoal de Speer da SS. Tá, entendi. E um dos assuntos é o aumento ali da área de alojamentos de Auschwitz por conta das deportações para o leste. Auschwitz, no sul da Polônia, foi o maior e mais famoso de todos os campos nazistas. Mais de 1 milhão de pessoas foram enviadas para morrer lá entre 1940 e 45. O resultado daquela conversa foi que o vice-ministro, professor Speer, liberou e então designou 13,7 milhões de Reichsmarks. Dá para ver aqui para Leichenhall, câmeras de gás. Então essa foi uma solicitação para 4 câmaras de gás para Auschwitz. Sim. E isso aqui é sobre o dinheiro que o Speer liberou para que eles pudessem usar. É. Então esse documento mostra que Speer não só sabia sobre Auschwitz, como ele até se envolveu na expansão do complexo. Isso. Nossa. Então ele não só sabia sobre o Holocausto, como ele se envolveu diretamente no extermínio de judeus. É. O programa, inclusive, chamava Programa Especial do Professor Speer. Meu Deus do céu. Nenhuma dessas provas foi apresentada em Nuremberg. Novamente, Speer cuidadosamente construiu mentiras para encobrir seus crimes. Mas a história de Speer ainda tem um segredo final que está enterrado em um local que só pode ser descrito como um inferno. É só dar uma espiada no Mittelbau-Dora para perceber o quão demoníaco Albert Speer era de fato. Estou em uma missão para descobrir onde Albert Speer se encaixa na corrente do mal de Hitler. The tribunal finds that Speer is not guilty on counts 1 and 2. O arquiteto de Hitler conseguiu convencer o tribunal de Nuremberg de que era inocente dos crimes contra a humanidade. Speer mentiu brilhantemente e também era um ótimo ator. Ele interpretou o papel de um cavalheiro arrependido, o bom nazista, entre aspas. Ele elevou isso ao nível máximo e funcionou. Eu estou indo para um local que vai provar, sem sombra de dúvidas, o quanto ele era culpado. Este é o campo de concentração Mittelbau-Dora, no centro da Alemanha. A princípio não chama muito a atenção, até você descobrir que a maior parte do campo é subterrânea. É incrivelmente frio e é bem úmido. Tem um cheiro de mofo aqui embaixo. Foi aqui que Albert Speer cometeu atrocidades que ninguém poderia imaginar. Em 1943, os aliados lançavam bombardeios constantes contra as fábricas alemãs que faziam armas e munições. Para manter a máquina de guerra nazista a todo vapor, Speer levou a produção para baixo do solo. Meu Deus, olha o tamanho desse lugar. É imenso. No total, 60 mil detentos foram forçados a trabalhar aqui embaixo, em condições realmente desumanas. As pessoas eram basicamente feitas de trogloditas, vivendo no subterrâneo, às vezes por meses. Este campo também se destacou como um complexo de produção essencial de uma das armas mais poderosas de toda a guerra. Esse aqui é um motor de um
foguete V2. Era isso que eles montavam, aqui embaixo, nesses túneis. O foguete V2 foi o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo. Tinha um sistema de direcionamento que permitia atingir alvos a até 320 quilômetros. Hitler disparou o V2 contra cidades da Europa Ocidental e da Grã-Bretanha em setembro de 1944, causando grande devastação e mortes em massa de civis. Foi o último ato de desespero do Führer para tentar prolongar a guerra e se manter no poder. Mas para poder fazer isso, ele precisava de um suprimento constante de V2 para lançar os ataques. Olha isso. São peças de foguetes. Essa aqui, com certeza, é a Câmara 44. É uma das câmaras onde eles forçavam as pessoas a construir armas. Em algum momento, 1000 trabalhadores foram forçados a viver aqui nessa camarazinha. Escravos trabalharam e dormiram aqui por meses a fio, usando barris como latrina. Speer visitava o Mittelbau-Dora pessoalmente. Então qualquer negativa vinda de Speer de conhecer as más condições e o sofrimento ali era de fato mentira. Muitos trabalhavam até a morte. Mais gente morreu fazendo o foguete do que por ação do foguete. É só olhar as estatísticas cruéis de Mittelbau-Dora para ver como era terrível aquele lugar. Entre 1943 e 1945, 60 mil pessoas foram enviadas para lá e apenas 20 mil saíram vivas. Foram 40 mil mortes bem debaixo do nariz de Albert Speer. Nossa. Essas parecem macas que eram usadas para trazer os corpos dos detentos aqui para cima. Meu Deus. Olha esses fornos. Caramba. Eu admito que eu tô agoniado por ficar tão perto desses fornos, sabendo que eles foram feitos especificamente para queimar os corpos dos detentos que morriam aqui. A pintura nessas paredes é decorativa. São flores. É muito estranho ver uma decoração nas paredes de um crematório. Speer nunca revelou o destino dos milhares que morreram dentro daquele campo. Ele foi libertado da prisão de Spandau em 1º de outubro de 1966, sendo adorado e rodeado pela imprensa. O que eu acho extraordinário é que Albert Speer saiu de Spandau depois de 20 anos de prisão e se tornou o queridinho dos programas de entrevista. Ele foi entrevistado até pela revista Playboy. Speer era bastante conhecido por ter sido o confidente mais próximo de Hitler. Isso fez ele ser disputado em um mundo ainda fascinado pelo homem que o havia deixado próximo da destruição total. O recém-libertado Speer estava mais do que contente em dar às pessoas o que elas queriam, com uma dose extra de esperteza e charme. O fato de antes de 1945 ele parecer ser uma pessoa e após ele se apresentar como uma pessoa completamente diferente indica uma habilidade de poder administrar múltiplas facetas, que não é uma coisa que qualquer um consegue fazer. Speer morreu em 1981, aos 76 anos. Para muitos, ele foi o nazista que enxergou a luz. Uma figura única e nobre entre alguns dos piores criminosos da história. Ele vendeu uma enorme mentira ao mundo, de que ele era um homem decente e que se encontrou em uma posição muito comprometedora. Não, ele quis se tornar amigo do homem mais demoníaco do século XX. Foi figura-chave no regime nazista. Foi realmente um homem detestável e muito cruel. Agora está na hora de eu descobrir onde esse homem se encaixa na corrente do mal de Hitler. Uma questão interessante é que tem pessoas que são realmente devotas à causa e aquelas que agem por conta de benefícios próprios também. Qual delas é a pior?
A minha viagem à Alemanha me deu uma visão nova sobre o envolvimento de Albert Speer tanto nos esforços nazistas de guerra quanto no Holocausto. E também desmascarou as muitas mentiras que ele contou para escapar da pena de morte e redimir seu legado. Agora está na hora de nós decidirmos onde ele deve ficar na hierarquia nazista. Usando nosso sistema especial de baralho, eu quero saber onde Speer fica no Hitler e sua corrente do mal. Eu visitei a área de desfiles de Nuremberg, que eu sei que foi o Speer que projetou. Qual foi a importância desse momento para o Speer? Muito importante. A escala e o tamanho daquela área de desfiles também foram refletidos nos planos de Speer de refazer Berlim como a capital mundial da Germânia. Tinha aqueles planos de construções grandiosas e monstruosas, e isso mostrava a obsessão compartilhada de Speer e Hitler de ver a Alemanha como uma potência que dominaria o mundo. Os planos grandiosos para desenvolver Berlim levaram a centenas de milhares de judeus sendo expulsos da capital alemã. No que deu isso? Foram mortos nos campos de concentração. A linha entre um judeu sendo assassinado e Speer é uma reta perfeita. Dos lugares que eu visitei, aquele que causou o maior impacto sobre mim foram os túneis de Mittelbau, onde milhares de escravos eram forçados a construir armas para a máquina de guerra nazista. Quem vai naqueles túneis vê o que Speer não queria que fosse visto. Speer queria que o mundo acreditasse que ele era um tecnocrata arrastado pela correnteza da história. Só queria fazer o trabalho como arquiteto e não teve nenhuma ambição política. Não teve convicções políticas e não sabia das atrocidades que aconteciam. No papel de inspetor de construções e ministro do armamento, Albert Speer causou as mortes de dezenas, se não centenas de milhares de pessoas. Speer adoraria ser lembrado. Ele adoraria ser lembrado como o nazista que tinha portas abertas, o nazista que não sabia o que acontecia, o nazista educado e cultuado. Isso tem que ser descartado. Parece que tudo o que ele disse após 1945 é falsidade, é uma mentira. Essa recusa de responsabilidade foi psicologicamente importante para que ele pudesse lidar com as atrocidades que ele tinha cometido. Acho que, na verdade, as mentiras de Speer e aquela apresentação como alguém inocente após a guerra também ajudaram a Alemanha e muitos alemães a lidar com o que houve na Alemanha. Fez pensarem que se Speer era inocente, então o alemão, no geral, podia se sentir inocente. Pensamos no Goebbels, o ministro da propaganda, como o maior mentiroso que o mundo já viu. Mas não, Speer foi pior. Ele foi um dos piores de todos. E o fato do seu vice ter sido enforcado em Nuremberg e ele não, mostra do que ele conseguiu se livrar. O que eu quero agora é uma conclusão sobre onde a gente acha que o Speer se encaixa na corrente nazista do mal. Guy. Eu ponho ele bem pra cima, porque me incomoda muito o Speer ter se safado por tantas décadas. Eu o coloco no 6. Anthony. Quando falamos sobre um regime militarista e ondas de ataques, o ministro do armamento tem que ficar para cima. Adicione a isso o papel no Holocausto, é o número 6. Eu estou surpreso, e eu digo isso por instinto e pelo que eu conheço e pela psicologia deste caso, que teria deixado ele mais para baixo. Mas eu vou concordar com os historiadores desta vez. Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que o mito que ele criou após a guerra já dura há muito tempo. Ele é, de fato, o 6º. O que faz dele o rei de copas. A fraude de Albert Speer é uma das injustiças mais revoltantes da Segunda Guerra Mundial. Por isso, e pelos crimes monstruosos que ele cometeu em nome do regime nazista, ele é o